Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz de Cristo Jesus seja com cada um de vocês. Esse aqui é o canal Degustação Teológica, que tem o propósito de dar introdução a você a vários assuntos ligados à teologia, Bíblia, igreja e vida cristã. E depois você, ao ouvir aqui a introdução, você procura algo a mais para se aprofundar, ok? Bom, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a gola clerical, o colarinho clerical usado pelos protestantes, usado pelas igrejas evangélicas, tá bom? E vai ser muito interessante. Eu peço que você se inscreva no canal, que você curta o canal para ajudar a divulgar. Isso é muito importante, tá bom? E eu gostaria também que você compartilhasse isso com amigos, amigas, porque afinal de contas, o conhecimento nunca é demais, tá bom? Eu sou o pastor Davi Domenicali, da Igreja Batista Fraternidade, aqui de Caieira, São Paulo. Tamo juntos. Bom, eu quero mostrar para vocês, primeiro, como que é o colarinho usado pelos protestantes ou por algumas igrejas evangélicas, que não é igual ao colarinho do padre, tá? Não é igual o colarinho que os padres usam. Os padres usam a gola romana, tá? Os protestantes, os evangélicos utilizam, aqueles que optam por utilizar esse tipo de vestimenta, usam o colarinho clerical, utilizando a clésima, tá? Clésima. Isso aqui é o nome que se usa para esse plastiquinho aqui. Então, veja bem, é uma camisa, tá vendo? De gola fechada. E aqui no colarinho, o colarinho é fechado, tá vendo só? A gola é fechada. E aí a gente pega a clésima, tá? E a gente coloca a clésima aqui, que vai por dentro do colarinho. Só colocar aqui devagarzinho. Vamos lá. Vamos colocar aqui devagarzinho. Aí põe os dois lados, ó. E pronto. Tchanã. Tá colocado. Tá ok? É assim a gola que os evangélicos de algumas igrejas, né, os protestantes de algumas igrejas utilizam. Aqui no Brasil, poucas utilizam. Lá no exterior, em alguns lugares da Europa, alguns lugares dos Estados Unidos, né, algumas regiões, você vai ver mais denominações utilizando. Aqui no Brasil, poucas utilizam. Bom, e eu quero primeiro, antes de falar do motivo de existir essa gola clerical e como que nós da Igreja Batista Fraternidade utilizamos, eu quero passar para você primeiro a explicação do Padre Juarez, né, mostrando que existe mesmo uma diferença entre a gola, o colarinho clerical, que é a gola romana, que é dos católicos, usada pelos católicos, e há uma diferença entre o colarinho clerical, o uso da clésima, utilizado pelos evangélicos, tá? Isso aqui é importante porque muita gente não sabe disso. E a gente faz questão de levar informação. Para isso esse canal existe. Vamos ver o Padre Juarez falando. Observa isso. Mas pede que ele use sempre um sinal clerical, né? Muitos padres optam por usar uma cruz, que é um sinal, outros optam por usar o colarinho. Esse é o que eu estou usando, é o colarinho, chamado colarinho romano, o colarinho romano. Na verdade, se tem alguém me vendo na live agora, o colarinho romano... Colarinho romano é aquele fechadinho? É esse aqui, ó. Esse aqui, eu vou tirar aqui ó, que eu tô usando. Eu tô usando aqui, ó. Colarinho romano. Na verdade, hoje essa peça que a gente usa é uma peça de plástico, né? Na verdade, no começo, no início, o colarinho ele não era de plástico, o pano era engomado.
era um pano que você engomava, geralmente se engomava com clara de ovo, né? Clara de ovo. Então, tanto é que nos conventos, nas casas paroquiais, se usava muito ovo para engomar esse tipo de colarinho. E engomar também o hábito, aquelas chamadas cornetas que as freiras usavam também, né? E olha aqui, hoje é mais prático porque é de plástico, né? Então, que legal, ele tira, João. Aí você pode. Tem dois botõezinhos assim, ó. Tem dois botõezinhos assim, ó, dois cochetes, né? Tipo dois cochetezinhos. E aí a gente põe aqui tem na gola tem uma intertela que deixa mais nem precisa engomar. A gente coloca aqui e com o botão a gente coloca de novo. É chamado colarinho romano, Olha, né? Fake. Não, um colarinho romano, mas assim. Não, colarinho é porque e essa minha camisa é uma camisa romana também, essa minha camisa, esse é o colarinho. Existe hoje uma adaptação que os americanos fizeram do colarinho romano. Eles pegam a própria gola da camisa e costura e coloca de repente um plástico aqui, né? Mas aí os americanos deram o nome de clergyman, né? Mas isso foi usado muito pelo protestante, que é diferente do colarinho romano, que é um pouquinho diferente do colarinho romano, né? Agora, então essa ficou quase que a identificação. Eu sempre uso o colarinho romano o tempo todo como identificação. Mas é muito comum, há muitos padres que ainda usam batina, né? Muitos padres que ainda usam. No Vaticano, por exemplo, a gente precisa, no encontro com o Papa, eu preciso ir identificado, normalmente até com batina, né? Ou então com colarinho. Bom, vocês perceberam então que o padre Juarez mostrou como que é, né, a gola romana e como que é o colarinho clerical usado pelos evangélicos, os protestantes, enfim. Bom, poucas igrejas aqui no Brasil utilizam, mas qual é o símbolo, né, o motivo de usar o colarinho clerical? Antigamente, se usava algum traje apropriado para a ministração, para o ofício pastoral, né, os pregadores, os oficiais da igreja, eles utilizavam alguma vestimenta que os identificassem como servos de Deus a serviço, né, de um trabalho oficial ou a serviço do ministério, tá certo? Da igreja. E aí você pode ver pastores, diáconos, né, utilizando esse tipo de vestimenta, esse traje, né, religioso, vamos dizer assim. Mas o símbolo é muito bonito, porque no século XIX, um pastor presbiteriano, ele resolveu fazer uma adaptação de um traje que já existia entre os presbiterianos, principalmente os presbiterianos da Escócia, e ele resolveu adaptar o colarinho clerical. E aí passou a ser difundido o uso desse colarinho, que é muito prático, é bem simples também, evita aquelas roupas coloridas ou aquele glamour, né, que muitas igrejas ostentam, né, com os pregadores que vão aos púlpitos levar a palavra, e traz uma simplicidade, né, para o pregador. E isso é muito bom, isso facilita muito. Mas o símbolo é que, antigamente, né, no mundo antigo, o escravo, o servo de alguém, ele era identificado, uma das identificações é que ele usava uma espécie de uma coleira, né, em volta do pescoço, que o identificava como um escravo, né, que pertencia a um senhor. Assim, pensando nisso, todo ministro morreu para suas próprias vontades. Todo pastor, todo diácono, todo oficial de uma igreja morreu para sua vida particular, e ele passa a servir a igreja e está a serviço da igreja porque ele serve o Senhor da igreja, que é Jesus.
Então, como servos de Deus, vocacionados, chamados para um ministério, o colarinho clerical, ele traz esse simbolismo, essa representação. Por isso, a utilização do mesmo, tá? É um símbolo. Alguns teólogos, né, e pastores, historiadores da igreja também entendem que o branco aqui da garganta, né, seria uma forma de expressar que nós fomos chamados para pregar, né, para pregar a pureza, a santidade, a vida com Deus, aqui simbolizado pelo branco, né? A Bíblia fala muito de vestes brancas, né? De roupas mais alvas, alvas como a neve. Nós até cantamos um louvor, né? Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, né? Então fala de pureza, purificação, santificação. E é o símbolo, então, daquilo que o ministro ensina, daquilo que o ministro professa. O servo de Deus vocacionado para ensinar a igreja professa, tá bom? Mas eu quero agora deixar para vocês a explicação, né? Daqui a pouco a explicação de alguns pastores, né? Que vão falar sobre a camisa clerical, para não ficar só nas minhas palavras aqui. Então aí você vai ter o pastor Walter McAllister, né? Da Igreja Cristã Vida Nova, né? Você vai ter, muito conhecido, o pastor Walter McAllister, uma bênção. Você vai ter um pastor da Igreja Batista do Redentor, lá do Rio de Janeiro, também falando sobre isso. Você vai ter um pastor da Igreja Presbiteriana, também do Rio de Janeiro, de Copacabana, falando um pouquinho sobre o uso do traje clerical. E você vai ver também um pastor luterano explicando o uso dessa vestimenta e do seu símbolo, tá bom? Então, eu quero que você observe a fala de todos os pastores nos vídeos. São vídeos curtinhos que eu vou colocar na sequência e com certeza isso vai ficar mais claro para você entender, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade, ela não obriga ninguém a utilizar esse traje. Nós somos batistas, né? Não temos essa obrigatoriedade de usar traje, o colarinho ou gola clerical. Obviamente que não. Mas nós, em acordo com a igreja, em acordo com o ministério da igreja, nós fechamos de usar especificamente nos cultos de Santa Ceia, né? No primeiro domingo do mês, a Santa Ceia é servida na Igreja Batista Fraternidade, e como nós vamos servir a igreja, vamos servir o pão, servir o vinho, nós optamos nesse culto especificamente usar a gola clerical, tá? Então você vai ver aí os pastores da igreja, e algumas vezes também alguns diáconos utilizando essa gola aqui, tá bom? É uma tradição que nós estamos criando ali, né? Um costume que estamos desenvolvendo ali na nossa comunidade de fé, tá bom? E é isso. Isso não nos torna melhores que ninguém, mais especiais que ninguém, não. Nós somos servos de Cristo, somos obreiros na obra de Deus, somos irmãos que servimos com os demais irmãos, cada um na sua vocação. Tá bom, queridos? Mas é uma forma de especificar o corpo ministerial formado por pastores, diáconos e seminaristas da igreja. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Fica na sequência com os vídeos para esclarecer melhor para você. E eu peço que se inscreva no canal, compartilhe e que mais? E dá um joia, aperta o curtir lá, por gentileza. Grande abraço, fiquem todos na paz. Sim, antes do vídeo, antes de ver esses vídeos aí, veja na sequência as imagens do culto de ceia da nossa Igreja Batista Fraternidade. Fica com algumas imagens e a seguir os vídeos dos pastores das diversas denominações, de algumas, né, delas, falando acerca do uso do colarinho clerical, para ficar muito claro para você entender melhor. Grande abraço.
É uma boa pergunta. Temos que entender que a camisa clerical que é usada pelas igrejas cristãs Nova Vida, esse colarinho simples, ela foi criada por um presbiteriano no século XIX. É uma coisa recente, não é uma camisa católica, é uma camisa que segue a linha presbiteriana da Escócia do século XIX. E essa camisa, ela não usamos mais gravatas, não é muito colorido, é uma camisa muito simples com um quadradinho branco no meio. Para que serve isso? Primeiro que é um símbolo despojado, é uma coisa simples, não tem como enfeitar muito uma camisa clerical, né? Também cria um ambiente, cria assim, nós estamos aqui para servir. O próprio colarinho foi baseado no quê? Numa espécie de corrente ao redor do pescoço que era usado por escravos antigamente, né? Então, a ideia era nós somos servos de Deus. Há pessoas que se chocam, vocês são católicos. Não é nada disso. Não somos católicos. Inclusive, há muitos presbiterianos, batistas, assembleanos que, vez por outra, usam a camisa clerical. No nosso caso, sempre quando nós estamos no púlpito, quando estamos servindo na casa de Deus, nós nos trajamos com um terno simples e uma camisa clerical muito simples. Basicão, sem enfeites. No Fé e Liturgia de hoje nós vamos falar sobre mais um dos itens que compõem a indumentária do ministro reformado, o chamado colarinho clerical. Seu uso nas nossas tradições remonta ao século XIX, quando foi criado pelo reverendo Donald MacLeod. Ele era um pastor da Igreja Presbiteriana da Escócia e que queria adotar nas suas roupas um elemento que servisse de testemunho constante da sua condição de servo de Cristo. No mundo antigo, usar uma argola em torno do pescoço era sinal da condição servil. E o que o pastor queria era dizer ao mundo que servia a um Senhor santo, 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 por isso a cor branca do colarinho. Ele logo foi adotado pelos reformados, mas também por luteranos, por anglicanos, por batistas. Curiosamente, tempos depois, foi também abraçado pelos padres na esfera do catolicismo romano. Essa gola clerical, ela foi inventada por um reverendo presbiteriano escocês chamado Donald MacLeod. Ele inventou essa gola para substituir o chamado peitilho, que são duas tiras brancas que ficam nesse movimento assim que eu estou fazendo, como se fosse um V ao contrário, que era utilizado, por exemplo, pelo pastor congregacional Jonathan Edwards no século XVIII. Essa gola ela foi inventada no século XIX e por esse reverendo escocês presbiteriano, e ela tem como seu significado que aquele que usa, ele é servo, ele é escravo de Cristo, remetendo a alguma marca da escravidão. Então, a ideia da gola clerical, o seu significado, é que aquele que a utiliza é um servo de Cristo. Então, passou a ser adotado pelos ministros do Evangelho. Então, no Concílio Vaticano II, a Igreja de Roma decide substituir a batina pela gola clerical, fazendo com que muitos pensem que o colarinho clerical, o nome desta gola branca que estou usando, é uma exclusividade da Igreja de Roma, ou um monopólio da mesma. Não. Muitos pastores de igrejas ligadas à Reforma Protestante usam a gola clerical. Ela é como um uniforme. Assim como você tem o médico com o jaleco, também o jaleco do professor, do enfermeiro, o uniforme do bombeiro, do policial, do coletor de lixo urbano, do mecânico. Então a gola clerical ela serve como um uniforme para
o uso do ministro do Evangelho, do ministro da Palavra e dos sacramentos. Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, na Paraíba, e hoje eu quero compartilhar com você o porquê nós, pastores e pastoras e bispos, usamos essa camisa denominada de colarinho clerical, clergyman ou gola ministerial. É muito interessante começar dizendo que muitas vezes eu sou confundido com um padre romano quando eu uso o clerical, apesar da sua origem não ter se dado com padres da Igreja Católica Romana e nem é restrito aos mesmos. Nós anglicanos, assim como muitas outras denominações, como luteranos, metodistas, Nova Vida e alguns presbiterianos, batistas e até pentecostais, usamos para comunicar melhor a nossa fé através das nossas vestes. Isso não quer dizer que usar paletó, gravata ou apenas uma camisa de manga longa ou uma camisa mais despojada seja errado. Sinceramente, eu amo o estilo informal. Contudo, compreendemos que a camisa clerical nos auxilia na abertura de muitas portas para a proclamação do Evangelho. Quando eu vou fazer visitas de capelania hospitalar, prisional, por exemplo, eu uso o clerical e isso me ajuda e muito, sem muitas burocracias. Quando eu vou administrar os ritos sacramentais, como matrimônio, batismo, funeral, todos entendem quem será o celebrante, porque nossas vestes comunicam quem somos como representante da Igreja de Jesus. O colarinho clerical ele foi criado em 1827 pelo reverendo Donald MacLeod, um pastor presbiteriano na Escócia, e foi desenvolvido para ser usado no trabalho cotidiano do ministro. Em 1840, o clero anglicano adotou plenamente o seu uso como símbolo para identificar os ministros ordenados. Ou seja, o colarinho clerical é, na verdade, uma roupa protestante e não católica romana, como muitos imaginam. O colarinho clerical foi elaborado com a finalidade do uso eclesiástico por parte do ministro evangélico e, posteriormente, copiado pela Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II, por influência dos jesuítas. Hoje podemos encontrar um forte preconceito, porque associam o uso dessa camisa ao catolicismo romano, enquanto há uma reação de alguns pastores e igrejas que têm começado a entender a importância do uso da camisa no meio de comunicação onde trabalham. O colarinho clerical possui um significado muito forte. O uso de símbolos é um sinal de um testemunho vivo de Deus no mundo secularizado, pois uma das características do movimento da secularização é o desprezo por sinais e símbolos religiosos. Para as pessoas, o fato de ver um ministro com um colarinho clerical já é um testemunho de fé. Assim como vendo um militar lembramos da lei e vendo um enfermeiro com seu uniforme branco lembramos o hospital, são muitos os profissionais que usam um uniforme específico para serem identificados na sua função, como os policiais, juízes, entre outros. Portanto, não deveria ser uma surpresa o uso das vestes cristãs. Assim como no mundo antigo, aos servos escravos possuíam um colar de ferro em volta do seu pescoço, os ministros evangélicos que utilizam o colarinho clerical estão declarando publicamente que são servos do Senhor e da sua Sagrada Escritura. Originalmente, a camisa clerical ela era preta para simbolizar o nosso serviço, escravos, e a cor da nossa natureza pecaminosa. Contudo, apesar do nosso pecado, o colarinho clerical, ele é branco, porque fala da santidade do Senhor, da sua palavra na garganta do seu servo. Essa é a essência do colarinho. Falar que aquele que o usa não é dono de si mesmo, que o seu Senhor é santo e a palavra que pregamos é pura. Tradicionalmente, o cristianismo tem ensinado que aqueles que têm participação direta na condução do culto estejam trajados de forma que sejam identificados como servos, imbuídos dessa tarefa. Na Igreja Anglicana no Brasil, recebemos uma portaria em 2017 aconselhando que o uso da camisa clerical seja frequente nas celebrações dominicais ou em outros momentos solenes da igreja. Então, em qualquer igreja da nossa província, você verá um reverendo ou uma reverenda com, o mínimo, um colarinho clerical nos cultos ou em momentos solenes.
Pode-se usar o colarinho clerical de qualquer cor, modelo e diferentes estilos. Contudo, a cor roxa, a púrpura ou magenta é exclusiva dos bispos, porque nos tempos antigos a cor roxa púrpura era usada pela liderança na realeza e também no original grego, quando o apóstolo Paulo aconselha seu filho na fé, Timóteo, ele usa a palavra ametistos, que vem de ametista. Essa palavra é uma combinação da letra A, que expressa negação, com metistos, que significa bêbado. Portanto, o significado dessa combinação é não bêbado. Por isso, os bispos usam roxo como referência de exemplo histórica de conduta à sua autoridade, possuindo um valor simbólico que aponta para a tarefa do bispo de governar a Igreja de Cristo através da sua diocese local. O roxo é símbolo do governo episcopal da Igreja de Cristo na Terra. Na era cristã primitiva, o roxo era usado para presentes diplomáticos ou mesmo para páginas da Bíblia. Manuscritos do Evangelho foram escritos em ouro em pergaminho tingido com púrpura tíria. Penso que o resgate de símbolos sadios de fé deve ser usado com moderação, o que nos livra da iconoclastia contemporânea que bem nos adverte o bispo Robson Cavalcante. Em nosso mundo dessacralizado, os símbolos não podem ser esquecidos. Não podemos nos conformar com esse século. O colarinho clerical é um símbolo importante. Sacraliza visivelmente o mundo, sinalizando a dedicação ao ministério. Contudo, como bem alertou nosso arcebispo Miguel Uchoa, quando houver uma comunidade onde o seu foco primeiro for manter a tradição, seja ela de qualquer denominação, ela estará assinando o seu atestado de óbito eclesiástico, pois deixou de seguir a visão do seu mestre Jesus. No caso do colarinho, deve cumprir o seu propósito original, ser uma roupa ágil para a missão, que seja para aproximar o clero do povo e a igreja da sua vocação missionária. Se não for assim, vira apenas o item decorativo de um clero que é parasita. Com esse vídeo, o meu propósito é apenas apresentar as curiosidades dessa vestimenta, que nós, pastores e pastoras, bispos da Igreja Anglicana no Brasil, usamos nas celebrações e solenidades. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Olá, veja só que hoje eu visto o assunto de que vou falar. Não é muito comum isso. Chegou a hora de falar de gola clerical ou gola ministerial. Eu tenho preferido usar a expressão ministerial porque clero, de onde vem clerical, obviamente, no português tem essa ideia muito ligada a uma classe diferente, como se fosse um grupo com status à parte, né? Eu me transformei, me passei a ser parte de um grupo seleto. E eu acho que isso não expressa bem o papel do pastor, do ministro da palavra. O ministro traz a ideia mais de serviço oferecido, prestado junto ao povo de Deus. Me parece mais proveitoso. Mas usemos as duas expressões, já que elas são correntes, clerical até mais comum. Primeiro, assim, eu acho que já passamos do tempo em que se pensava que isso é uma veste da Igreja Católica exclusivamente, né? Algumas pessoas dizem, parece roupa de padre. Os protestantes históricos vão traçar a origem da gola ministerial e chegar à conclusão de que ela surge no âmbito do protestantismo na Escócia. De qualquer forma, mesmo se ela tivesse surgido nessa forma que a temos hoje, no âmbito da Igreja Católica Romana, eu acho que não seria um problema. Nós aproveitamos muitas coisas da Igreja Católica Romana, não só de antes da Reforma, mas também que surgidas após a Reforma. E é claro, quando um costume sai de um corpo eclesiástico e é usado em outro, há uma adaptação, isso sim, mas não há grandes problemas. Agora, por que usar, né? Eu divido isso em três motivos, assim. Uma ideia de um simbolismo, outra ideia mais trivial e uma ideia mais pessoal. O simbolismo é o que muito se diz, assim, que a gola circundando o pescoço traz a ideia de um sinal de servidão, né? Que indicaria que o ministro não é um individualista e não é alguém que busca o próprio interesse, mas é um servo de Cristo, que serve a Cristo servindo a igreja.
Isso é interessante de ser lembrado, né? Para que aqueles que vejam diferente do que se pode pensar por aí, quem pensa que é uma marca de vaidade usar a gola clerical, é o contrário. Eu estou dizendo para a igreja, para a minha comunidade, que eu não sou um superior, pelo contrário, eu sou um servo de Cristo. Alguns observam o branco aqui, bem na garganta, para dizer que isso indicaria uma pureza da palavra proferida, da palavra que se proclama do púlpito. Isso fez com que alguns até, infelizmente, imaginassem que a gola devesse ser usada especificamente pelos pregadores, né, como se fosse uma gola de pregador. O que não é muito legal pensar, porque na verdade nem é uma veste litúrgica isso, é uma veste que remete ao ofício e não ao momento do culto. Tudo bem, esses são os motivos mais do simbolismo. Agora, o que eu entendo como mais trivial e que é um benefício também, né? É o mais óbvio de tudo. Por exemplo, no ano passado eu participei em média de 8 cultos por mês e durante todo o ano eu usei 4 camisas diferentes nesses cultos. Se eu tivesse que escolher uma roupa diferente para ir a cada culto e pensar que dia que eu usei essa camisa listrada, ou que dia que eu usei a outra, primeiro que eu perderia tempo e ficaria obviamente repetitivo, porque eu não tenho um guarda-roupa assim suficiente para um mês de culto. Então agora com 4 camisas passa-se o ano sem grandes problemas. E sem grandes dilemas de pensar em roupa também. É isso e pronto. Agora, passamos pelo simbolismo, essa foi a trivialidade, que eu acho que pouca gente diz, mas que existe essa diferença. E agora eu quero chegar a uma parte mais pessoal, uma questão mais pessoal. Porque o simbolismo é aquilo que é compartilhado, pelo menos entre uma comunidade, né? Entre a pessoa que traz o símbolo e os outros que o veem. Por isso é bom lembrar, até no âmbito da liturgia, né? Um símbolo sem entendimento ele não serve para muita coisa. As pessoas têm que ter um acordo sobre o significado. Então o simbolismo é meu com a comunidade. Agora tem algo que eu entendo que isso aqui serve para mim também. Que quando eu uso a clerical, eu digo para mim mesmo, e eu lembro, porque se você sente que está usando a clerical, eu estou dizendo e me lembrando o tempo todo. Aqui, a partir do momento que eu estou vestindo isso, eu estou em um ofício específico e eu não sou livre para dizer o que eu quero. Eu não tenho uma liberdade para expor as minhas viagens interiores para a comunidade, porque aqui eu tenho uma responsabilidade a mais, aqui a palavra de Deus é que tem que chegar até as pessoas. Então, por exemplo, nos meus vídeos que eu posto aqui, eu não uso clerical, então eu estou mesmo realmente aqui nos vídeos com uma liberdade a mais, eu posso deixar para vocês umas viagens e vocês que se resolvam com isso. Quando eu estou no âmbito da igreja, eu estou dizendo aqui, não, César, calma, porque essas viagens da sua cabeça não cabem nesse momento. Aqui é palavra de Deus, com toda a responsabilidade e cuidado que é preciso ter. Então passamos simbolismo, a trivialidade e essa questão mais pessoal minha. Agora eu acrescento também outra questão prática, que é a da identificação, que eu acho que talvez seja a melhor de todas. Se eu uso a clerical ou a ministerial, de longe sabe-se quem eu sou. Se eu vou abrir a porta da igreja no domingo de manhã, e a igreja em que eu sirvo está no centro da cidade, eventualmente passa uma pessoa que esteve a noite toda na rua, está meio perdida e confusa na cabeça com suas questões existenciais, e ela vê ali, olha, ali tem um cara que é o ministro da palavra, eu posso ir lá falar com ele, ele não vai me recusar porque eu estou com a roupa fedendo, ele não vai me recusar porque eu estou estranho, ele vai me escutar, e ele pode ter algo para me dizer. Isso acontece também de noite, se eu estou numa reunião que vai até mais tarde da noite. Sabe-se, de longe, quem é o responsável nesse grupo pela palavra, quem é o ministro, com quem eu posso conversar, quem pode orar por mim. Né? Isso é lembrado e é percebido pelas pessoas. Então esses pontos eu acho positivos. Isso não quer dizer que isso deva ser imposto a ninguém. É bom ressaltar, isso aqui é um adiáforo. Então, da mesma forma também que ninguém deveria ridicularizar outra pessoa por usar, infelizmente isso acontece, aconteceu comigo,
não deveriam também impor isso ou cobrar de outras pessoas isso. Eu vi uma postagem há um tempo, se o seu pastor usa a mesma roupa que você usa, então pense bem que talvez ele não seja um bom pastor, uma coisa nesse sentido. E isso é absurdo, do ponto de vista luterano isso é absurdo. Nós precisamos respeitar as diferenças entre as comunidades nesse sentido, porque isso aqui não é uma marca da igreja. E não é uma marca necessária do ministério, né? O que tem que se exigir do pastor é uma fidelidade à palavra de Deus, no caso das igrejas luteranas, uma fidelidade às confissões luteranas. Bom, então é isso que eu queria dizer. Para mim é importante, para mim é benéfico, mas sempre lembrando que é adiáforo, o que não torna menos importante pensar sobre isso e talvez chegar a conclusões em comum. Até aqui, acho que é o suficiente. O que você pensa? Um grande abraço.